Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar com notícias de Brasília. Olha só, o interventor de segurança pública no Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que novos atos antidemocráticos não devem se repetir. O pronunciamento aconteceu após circularem informações sobre novos protestos. O interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, garantiu que todas as possíveis medidas de segurança estão sendo adotadas para evitar novos atos antidemocráticos na esplanada dos ministérios em Brasília. O pronunciamento aconteceu após a invasão às sedes do Executivo, Judiciário e Legislativo no domingo. Informações sobre novos protestos também chegaram ao conhecimento do Ministério Público Federal. Com isso, foi pedido um reforço no policiamento local. Também houve pedido aos estados no sentido de monitorar todos os possíveis eventos e identificar os manifestantes, promovendo, em caso de crime, a prisão em flagrante. O interventor federal, Ricardo Capelli, afirmou que todo o efetivo policial está mobilizado e que não há hipótese de se repetir o que aconteceu em Brasília. Aos manifestantes, ele garantiu que a lei vai ser cumprida. Nunca mais a capital federal verá o que aconteceu. Com relação aos que pretendem repetir, o que eu tenho a dizer a eles é simples. A lei será cumprida. O direito à livre manifestação será sempre respeitado dentro daquilo que prevê a Constituição Federal. O direito à livre manifestação não se confunde com ataque ao patrimônio público, ataque à democracia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a interrupção à liberdade de trânsito em todo o território nacional. A decisão prevê multa de R$20 mil para pessoas físicas e R$100 mil para empresas que descumprirem essas ordens. E ainda sobre esse assunto, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter o afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, por 90 dias. E também a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. A intervenção federal é uma medida de caráter excepcional e temporária, prevista na Constituição Federal, com o objetivo de garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. O julgamento do afastamento do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, pelos ministros do STF, começou às 0h desta quarta e vai até o fim da noite. O ministro Alexandre de Moraes ordenou que Ibanez fique fora do cargo durante 90 dias. A determinação do magistrado foi divulgada horas após manifestantes extremistas que praticaram atos antidemocráticos invadirem e depredarem o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF no último domingo. Após o afastamento de Ibanez Rocha, o cargo foi assumido pela vice-governadora Celina Leão, que reconheceu que houve uma falha no comando da polícia local. O governador afastado se manifestou nas redes sociais, dizendo que respeita a decisão da Justiça e divulgou um vídeo pedindo desculpas. Lula decretou intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. O texto foi aprovado na Câmara dos Deputados na última segunda e passou no Senado. A matéria segue agora para a promulgação. Olha só, e a gente fala agora de economia. As exportações brasileiras vão priorizar ações de sustentabilidade para atrair novos negócios no mercado internacional. A estratégia foi destacada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante a posse da nova diretoria da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. O Brasil busca atrair mais investidores no mercado internacional. Para isso, aposta nas ações de sustentabilidade e energia renovável. Geraldo Alckmin afirmou que os produtos brasileiros devem se destacar por respeito às questões ambientais. Um país onde a questão das mudanças climáticas é central, a transição energética é central, o compromisso com a descarbonização é central e isso vai atrair muito investimento para o Brasil.
No ano passado, a diferença entre as exportações e importações ficou positiva, em cerca de 62 bilhões de dólares. Para o novo presidente da Apex, Jorge Viana, é necessário crescer mais e com uma maior participação dos estados do Nordeste do país. Quando você olha para a geografia, o grande exportador é o Sudeste, depois o Centro-Oeste, depois o Sul. E o Nordeste e o Norte estão numa situação muito atrás. E a Apex, enxergando isso, vai tentar colaborar com as empresas para que elas possam aumentar a sua exportação, entrar no mercado de exportação, como quer o nosso ministro, mas para isso vai ter que ter uma presença maior da Apex dentro do Brasil. E eu falo agora de notícias internacionais. A Rússia anunciou nesta quarta-feira que tomou o controle da cidade ucraniana de Soledar, no leste do país. Kiev nega que a cidade tenha sido totalmente conquistada por Moscou. Ainda nesta quarta-feira, uma nova troca de prisioneiros entre a Rússia e a Ucrânia foi negociada na Turquia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que seu exército fez avanços significativos e que conseguiu capturar completamente a cidade ucraniana de Soledar. De acordo com informações do exército russo, ainda restam soldados ucranianos resistindo no local. Autoridades ucranianas reconheceram os avanços dos russos na cidade, mas negaram que o território tenha sido conquistado pelo inimigo. De acordo com especialistas, esse avanço de Moscou em Soledar compromete a capacidade da Ucrânia de defender outras regiões ao entorno. A cidade de Bakhmut, que tem sido palco dos ataques recentes do conflito, também pode estar em perigo. Apesar disso, a região tem se tornado símbolo da resistência ucraniana na guerra. Nesta quarta-feira, uma nova troca de prisioneiros foi acertada entre a Rússia e a Ucrânia. Pelo menos 40 presos devem ser trocados. Representantes da Comissão Russa de Direitos Humanos e do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia se encontraram na Turquia para as negociações. E a OTAN e a União Europeia anunciaram nesta quarta-feira uma força-tarefa conjunta. O objetivo é reforçar a proteção de infraestruturas contra possíveis ataques russos. De acordo com a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a sabotagem do gasoduto Nord Stream no ano passado mostrou a necessidade do bloco estar pronto para enfrentar esse tipo de ameaça. Segundo ela, especialistas da União Europeia e da OTAN devem estudar as vulnerabilidades das infraestruturas, tecnologias e cadeias de abastecimento para torná-las mais seguras. A invasão da Ucrânia pela Rússia derrubou a ordem de segurança europeia e estimulou apelos por uma maior coordenação entre a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a OTAN, e a União Europeia. As duas organizações assinaram um compromisso de cooperação que deve fortalecer a sua parceria. Eles também prometeram aumentar o apoio a Kiev, que luta contra a invasão russa. E da Europa, nós vamos para a América do Sul. A presidente do Peru, Dina Boluarte, e outros membros do gabinete do governo estão sendo investigados pela promotoria do país por supostos crimes de genocídio. A promotoria peruana abriu uma investigação contra vários membros do governo. A presidente Dina Boluarte, o presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola, o ministro do Interior, Victor Rojas, e o ministro da Defesa, Jorge Chávez. A investigação foi aberta por supostos crimes de genocídio, homicídio qualificado e lesões graves durante as manifestações anti-governo nas regiões de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa e Ayacucho. O gabinete de governo, encabeçado por Otárola, obteve no Congresso um voto de confiança para a equipe, com 73 votos a favor, 43 contra e 6 abstenções. Na segunda-feira, 18 pessoas morreram na repressão aos protestos na região indígena Aymara de Puno, onde foram registrados saques a comércios e ataques a veículos policiais. O governo impôs na terça-feira à noite toque de recolher na região andina para frear os protestos que exigem a renúncia da presidente Dina Boluarte. Depois de um mês de protestos com dezenas de manifestantes mortos, a ONU pediu que o governo peruano respeite os direitos humanos e evite o uso desproporcional da força. Uma equipe da Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai visitar o país nesta quarta-feira para investigar a repressão aos protestos.
uma boa notícia agora. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde de Uganda anunciaram nesta quarta-feira o fim da epidemia de ebola no país. De acordo com os critérios da OMS, um surto é considerado encerrado quando não forem registrados novos casos por 42 dias consecutivos, o dobro do número de dias de incubação da doença. O surto foi declarado em Mubende em 20 de setembro e depois se espalhou por todo o país, que tem uma população de 47 milhões de pessoas. Uganda sofreu 7 surtos de ebola, 5 deles causados pela chamada cepa sudanesa. A origem do último surto ainda é desconhecida. O ebola é uma febre hemorrágica viral com alto índice de mortalidade. O nome se deve a um rio na República Democrática do Congo, onde a doença foi detectada em 1976. O vírus é transmitido por fluidos corporais. Os sintomas habituais são febre, vômitos, sangramento e diarreia. As pessoas infectadas se tornam contagiosas depois do início dos sintomas, passado um período de incubação de 2 a 21 dias. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!